Pode se sentar, nós vamos orar, né? Mesmo sentados. A minha oração nessa noite, falei até com Carol. Cadê Carol? Carol ali. O tema da minha mensagem é sobre leveza. É sobre aquilo que vem acalmar a alma. Então pode ficar sentado, Deus escuta a sua oração assentado, em pé, no chuveiro, na chuva, no trabalho. Deus é Deus em todos os lugares. Vamos orar então, para a gente começar. E eu creio que é uma continuidade, o louvor, as ofertas, a palavra, tudo tem um peso muito bom no cultuar a Deus. Todos têm o mesmo valor diante de Deus. Então vamos orar. Pai, aqui está o seu povo, Deus, tanto fisicamente aqui como no YouTube, Deus. Senhor, venha trazer nessa noite, Pai, a paz que excede todo o entendimento. Venha acalmar os corações atribulados. Venha trazer, Deus, um renovo das forças. Venha trazer nessa noite, através da unção do Teu Espírito Santo, aquela unção que quebra todo jugo, que quebra todo peso, que Satanás tenta colocar no decorrer dos anos, Deus. Venha quebrar nessa noite e trazer no nosso coração a Sua presença, Jesus Cristo, aquele que já pagou um alto preço por nós, pelos nossos pecados, e quer nos trazer uma vida abundante, em nome de Jesus. Eu queria começar falando o tema da minha palavra, lembrando um pouco do que o pastor José Roberto pregou, sobre se a gente não estiver mais aqui, como vamos ser lembrados? Como Dorcas morreu e o poder de Deus veio sobre as pessoas, oraram por ela e ela foi curada. Mas se eu não estiver mais aqui, como será que eu vou ser lembrado? Então o tema dessa reflexão de hoje é como tornar a vida mais leve e plena. O texto base é Mateus 11, de 28 ao 30. Vou abrir aqui. Mateus 11. Ela não está falando. A Folha não quer colaborar. Talvez ela quer me testar. Como o temperamento dele é de agir. Muito engraçado. A Bíblia diz assim, Mateus 11: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Trazendo essa reflexão e falando o que, se você não estiver mais aqui, o Senhor te levar, como será que a gente vai ser lembrado? Eu queria ler uma parte de um texto que uma amiga minha escreveu na morte do pai dela recentemente. Ele estava jogando futebol e apagou, tentaram ressuscitar ele lá no SAMU e não conseguiram reverter. Foi em novembro. E ela escreveu assim para o pai dela. O texto é longo, eu só vou ler 2 parágrafos para ficar mais resumido. Ela escreveu assim na morte do pai dela. O Senhor me ensinou a ser a melhor pessoa do mundo, pois o Senhor, a honestidade, o caráter, o amor, a humildade, a alegria e energia, para sempre recomeçar e lutar em qualidades ímpares. Eu vou sentir tanto a sua falta, Pai. Sentirei a falta da sua companhia, da sua voz suave, da sua alegria de viver e levar a vida sempre leve, a sua disponibilidade e o seu carinho.
Eu falei, caramba, será que alguém escreveria que estar comigo era se sentir bem, se sentir à vontade, sair depois de conversar comigo, de estar comigo, mais leve? Será que eu estou conseguindo passar essa vida abundante que a Bíblia fala? Em João 10 fala, né? A Bíblia nos relata que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. É uma reflexão para nós. Como as pessoas têm visto? Têm nos visto? Será que você tem trazido leveza ao falar? Ou você só julga? Ou a gente só põe defeito no físico de uma pessoa? Engordou? Não está bem? Eu li uma revista recentemente que estava falando assim, que a pandemia trouxe um envelhecimento para a pele de todos nós. Todos nós passamos, tanto as pessoas que conhecem a Jesus como as que não, pelas mesmas provações durante a pandemia. E foi muito pesado esses quase 3 anos. Trouxe um peso assim, era muita morte, era muita notícia ruim. Então, a gente aprendeu a viver muito tenso. Mas eu quero declarar nessa noite, que se você tem carregado esse peso, esse fardo, o Senhor quer trazer alívio nessa noite. A começar pelo louvor, esse louvor da Ana Paula Valadão, né? É tremendo ouvir esse louvor, começar a cantar e sentir a presença de Deus. Isso tudo vai trazendo um alívio. Então, você tem que se achegar a Deus e pedir isso para Ele especificamente. Então, por que os cristãos estão tão sobrecarregados? Talvez porque hoje o mundo das informações vem como um avalanche sobre nós. As notícias ruins chegam muito rápido e as boas não têm a mesma ênfase, não têm o mesmo destaque. Então, nós somos bombardeados. A tecnologia da informação é maravilhosa, eu não critico, mas, ao mesmo tempo, deixa-nos mais pesados com as notícias. A gente sabe o que acontece no Japão, no Canadá, na Rússia, a gente sabe o que acontece absolutamente em todos os lugares. Isso vai trazendo peso sobre o nosso dia a dia. Hoje à tarde eu saí da minha casa, fui num lugar, a pessoa falou assim, a Ana Rosa, uma charada Ana, quer muito te ver. E está com saudade de você tudo. Aí ela chegou porque eu estaria lá. E foi tão bom rever ela, muito alegre, nós rimos bastante, falamos coisas boas. E então isso te traz assim, um dia melhor, uma tarde melhor, estar com pessoas agradáveis. E será que a gente tem exalado esse perfume de leveza, esse perfume de Cristo na nossa convivência, com nossos familiares, no nosso trabalho? Será que se eu morrer, alguém vai escrever, nossa, era tão leve estar com a Ana, era tão prazeroso estar na presença dela. Eu não atingi isso, gente, mas eu fiquei quase que falando, Deus do céu, quero que alguém escreva pelo menos uma frase dessa para mim. Porque, como cristã, como era bom estar com ela, como ela era gentil, como ela era amável, como era leve estar com ela. E não é leveza de corpo, né? É leveza de alma. Será que a resposta desse peso que carregamos é que focamos somente no que é ruim? Como está nosso diálogo no dia a dia? Será que está no passado, em quem nos magoou, em quem nos traiu, em quem nos decepcionou? E se tiver esse peso, comece a declarar que você quer liberar perdão, que você quer restaurar todas as coisas do passado, para você parar de carregar esse fardo, parar de carregar esse passado. Eu gosto muito do Salmo 139,
ele é lindo inteiro, mas eu paro no versículo 5, eu não sei por quê, porque Davi fala assim: tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Aí eu conversando com Deus, eu falei: o que será que o rei Davi quis dizer? É mais ou menos assim: o Senhor estava comigo no meu passado, o Senhor vai estar comigo no futuro, mas no momento a mão poderosa do Senhor está sobre mim, para perdoar, para levar uma vida abundante, para não ser uma pessoa rixosa e chata. A boa mão do Senhor está para você ser luz aonde você entra, para que eu seja luz aonde eu entro. Então, é quase que um renovar de mente mesmo. Quando você for falar uma coisa que vai denegrir ou vai deixar o irmão para baixo no final do culto, fala: Espírito Santo, cala minha boca. Não fale nada para deixar, talvez uma palavra que você fala estraga o culto da pessoa inteirinho, ou na sua casa ou no seu trabalho. Será que estamos carregando os fardos desnecessários? Será que estamos deixando Jesus nos ajudar? Será que a frase do nosso dia a dia: estou cansado, estou no limite, não aguento mais esta vida? Será que são essas frases que estão fazendo parte do nosso vocabulário? Ou você está como Davi, rei Davi: Senhor, tu me sondas e me conheces, a boa mão do Senhor está sobre o meu viver diário. Aonde eu for me dirigir, o Senhor está lá. Que eu e você, possa sair daqui refletindo mesmo como está o nosso dia a dia. Se você está trazendo leveza e ternura na vida das pessoas. E falando do rei Davi, ele é um bom exemplo disso. Ele foi muito perseguido, fisicamente mesmo, ameaçado de morte, participou de inúmeras guerras mesmo de exército. E quando a gente lê o Salmo 131, do 1 ao 3, o tema ali que o autor coloca é calma em Deus. Eu vou ler para vocês, que eu gosto muito desse Salmo. Quando eu estou agitada, eu abro a Bíblia aqui e oro esse Salmo. Salmo 131, do 1 ao 3. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para contigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Você imagina um guerreiro orando isso ou cantando isso? Que coisa mais linda é ver um bebezinho que a mãe amamentou e ele já adormeceu e já arrotou. Não tem rosto mais sereno e tranquilo do que um bebê no colo da sua mãe com a barriguinha cheia. É mais ou menos isso que Davi, grande rei Davi de Israel, queria para a alma dele, como uma criança nutrida e abastecida pelo amor dos seus pais. Então, quando você está agitado, coloca um salmo que não é de guerra e ora ele, que muitas vezes a nossa tribulação é tão grande que falta palavras. Pega um salmo e ora, você vai já sentir que o Espírito Santo está ali e já vai te dar calma para enfrentar novos desafios. Levar uma vida de leveza não é se isentar de responsabilidade. Eu não estou falando para agora deixar tudo, porque agora eu vou ser calminho, levinho. Não, eu estou falando de você enfrentar seu dia a dia com uma nova postura. Uma postura que você toma posse. Deus, Senhor, veio para que eu tenha vida e a tenha em abundância. É tomar posse dessa palavra. A vida abundante que eu estou falando não é só dinheiro.
É também você ter as suas emoções centralizadas em Deus. Ana, é fácil falar. Gente, para mim não está sendo fácil falar. Eu tive um diagnóstico que não me é favorável. Nós passamos nos últimos 3 anos por 2 incêndios, um na casa do meu filho e um na empresa. Nós passamos alguns problemas de saúde do meu marido, alguns problemas de saúde da pandemia, alguns problemas de saúde da minha mãe. Não é fácil, não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que se eu procurar esse abrigo, esse refúgio em Deus, Ele vai me acalmar, para que eu tome as atitudes corretas e necessárias e dê ainda um bom testemunho para aqueles que nos cercam. Recentemente eu também conheci uma senhorinha na academia, ela chama Tereza, e ela tem 85 anos. E quando você conhece essa Tereza, você já quer ser adotado por ela. Todo mundo abraça ela, e todo dia ela tem uma palavra positiva para falar para a gente. E esse dia para trás eu fiquei com ela sentada, conversando. Ela me contou a vida dela. Gente, a vida dela no passado, foi quase um filme de terror. Tem até suicídio de filho. Muitas circunstâncias terríveis. Era para essa senhorinha de 85 anos ser extremamente carrancuda, extremamente amarga e extremamente arredia. Ela é um doce de pessoa. Eu já vi várias pessoas falando, hoje eu saí de casa porque eu sabia que você estaria aqui e que você me daria um abraço. Ela é uma doçura de pessoa. Faz 4 meses que eu conheço a Tereza. Parece que faz muitos anos que eu a conheço. Porque ela é uma pessoa dócil, não chega a ser melosa, eu não estou dizendo isso, mas ela é acessível, ela sempre está sorrindo, ela nunca está reclamando e tem 85 anos, tem um corpo assim saudável, ela é muito otimista. E eu falo, gente, quem conhece a história dessa mulher, realmente o Senhor cuidou da vida dela. Então, é disso que eu estou falando, das pessoas quererem estar com a gente. Não falar, não vou evitar, porque ali só vem palavras ruins, negativas, né? A leveza se concentra em nosso modo de viver, nas escolhas que fizemos, que vamos fazendo ao decorrer da vida, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Não existe uma regra para viver plenamente. Não estou dizendo que eu vou dar a regra, mas eu estou dizendo que em Jesus você tem esse amparo, você tem essa vida abundante, você vai ter essa vida plena, das pessoas querer mais e mais estar com a gente. Vou lá na igreja do Nazareno Campos Elíseos, lá tem uma pessoa legal, eu quero ver ela. Eu quero estar com ela, porque nela eu vejo o reflexo de Jesus aqui na terra. Jesus, enquanto viveu aqui, nos mostrou que ele era exatamente essa pessoa. Aí você fala assim, nossa, Ana, mas ele foi tão bravo. Em alguns momentos ele foi, com aqueles religiosos, com as pessoas que estavam num cargo de autoridade sobre a nação, mas que trazia para aquela nação um fardo muito pesado de ser carregado, que nem mesmo eles podiam carregar, que eram os fariseus. Com esses, Jesus foi, sim, extremamente duro, mas ao mesmo tempo eu vejo um Jesus extremamente acessível, por pais aflitos, por irmãos aflitos, por amigos dele aflitos. Quais são? Vamos citar o exemplo de Maria e Marta, quando perdeu seu irmão Lázaro. E ele era acessível também. As crianças, vocês já viram criança gostar de gente chata? De gente carrancudo? Não gosta. Criança e cachorro é bem seletivo. E quando a gente vê crianças vindo até Jesus, é porque ele era muito amável, muito acessível.
e as pessoas tinham essa facilidade de achegar-se a ele. E também ele era acessível e tinha muita facilidade para lidar com pessoas com necessidades especiais. Inúmeras vezes a gente vê ele tendo cuidado com o cego, com o mudo, com o leproso, com a viúva, com o órfão. Então Jesus era era uma pessoa que cativava pela sua presença. Aqui na terra, ele tinha as mesmas reações humanas que nós teríamos, de gostar ou não gostar de alguém. Mas a gente vê que ele conseguia ter esse domínio sobre o ambiente, sobre as pessoas, porque em momentos que ele estava cansado, ele ia em secreto, orava ao Pai, recarregava as energias, e no outro dia ele estava ali pronto para trazer alívio e conforto para aqueles que precisassem. Não era só por cura que as pessoas procuravam, era por consolo, por conforto, por amizade. Chamavam ele para ir em casamento. Eu fico imaginando Jesus totalmente acessível, totalmente bondoso e totalmente controlado, com domínio próprio, assim, muito equilibrado, né? Eu vejo Jesus assim. Sabemos também que hoje em dia, na vida moderna, o mercado de trabalho, a sociedade cada vez mais exigente, com um padrão que não vai ser atingido nunca, vai trazendo peso. Principalmente para nós mulheres, que é o padrão do corpo, da pele, do cabelo, tudo impecável. Os homens talvez tragam um padrão que é ter o carrão, quer ter uma profissão de destaque na sociedade. As mulheres também agora estão vivendo isso. Então, isso vai trazendo peso. E você termina o dia que não aguenta aqui, que não aguenta as costas. É porque a gente está deixando de levar esses fardos pesados até o altar e entregá-los a Jesus. Como eu disse, problemas de saúde, diagnósticos médicos, acidentes, desemprego, dificuldades em relacionamentos interpessoais, dificuldades financeiras, isso sempre vai existir na nossa vida. Sempre vai existir. O que a gente não pode é nos deixar abater e deixar que a nossa face se descaia mesmo, nosso semblante se descaia, mas buscar em Deus esse abrigo, esse refúgio, esse lugar de consolo, que é a presença dEle. E eu oro a Deus para que a vida abundante dEle esteja sobre cada irmão aqui da nossa igreja, porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso eu tenho ouvido todos os domingos aqui, quando eu venho nos cultos, mas nunca é pouco dizer que sim, Ele estará conosco, independente da situação, independente daquilo que está difícil de você carregar, Ele está com você e Ele quer te trazer uma leveza na sua alma, um tempo novo, um tempo em que você vai buscar a presença dEle como a melhor das coisas que você pode buscar. Eu oro a Deus para que essa igreja corra até a presença de Jesus. Não, pastor, não precisa suar, não precisa fazer apelo, mas que isso venha de dentro do seu coração, esse fogo da presença dEle, e que as vidas sejam impactadas pelo nosso testemunho aqui na cidade. João 16:33 diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Para finalizar, meu autor preferido é o Max Lucado. Então, eu já devo ter lido uns 30 livros dele. Mas tem uma história que
eu fiquei assim, me imaginando no lugar. É a história em que ele vai numa montanha, com um grupo de amigos, fazer uma escalada. Só que não era tão alto, então ele levou as filhinhas dele, que eram pequenas. Levou as 3 filhas dele pequenas, para escalar essa montanha. E no começo, ele e os amigos dele estavam todos muito animados, até chegar mais ou menos no meio da montanha, no meio da subida. A menininha dele, de 5, 6 anos, cansou. E não quero mais subir. Estou cansada. E o grupo de amigos dele, que estava com ele fazendo essa escaladinha dessa montanha, resolveram fazer um revezamento. Cada um carregava um pouco essa menininha. E, para surpresa dele, quando eles chegaram bem no topo, assim, a menininha desceu do colo, saiu correndo na frente de todo mundo e falou: eu venci, eu subi. Gente, ela foi carregada. Aí Deus falou assim: Ana, essa história é simplesmente o que eu quero fazer com você. Quando você estiver exausta, sabe que eu vou ser esse colo para que você escale a montanha e chegue no topo. Só que pelas minhas forças eu não consigo, porque adversidades vêm, o vento vem, o desânimo vem, o pé dói, as costas dói, muitas dores. E mais, quando Deus vê que a gente está dando conta, Ele nos pega no colo. E quando a gente está quase para ver o final da escalada, a gente desce, sai correndo, até esquece que foi carregada. Eu venci. E eu te digo, essa história é para animar seu coração, que quando você não estiver aguentando mais na escalada das adversidades, suba no colo do Abba Pai, e Ele vai te carregar. Só que vai deixar ainda você falar: oba, eu venci. E esse dia pode ser na vinda de Cristo. Nós vamos chegar todos lá esfolado, mas eu venci, eu cheguei aqui. É isso que eu queria deixar para vocês nessa noite. Quando entrarmos na presença dEle, nos achegarmos a Ele, nesse lugar, nessa presença dEle, a gente nunca sai sem resposta. E a gente nunca sai do jeito que entrou. Na presença dEle, a gente sai melhor. Eu sei porque eu tenho vivido isso. Os últimos anos não estão sendo fáceis para a humanidade. Não está sendo fácil para ninguém. Mas o que Deus quer que você chegue lá, como vitorioso e vitoriosa. E também que você chegue lá com um coração extremamente grato a Deus pela presença dEle, pelo conforto que você recebeu aqui. E porque você aprendeu que quando não dá mais, Ele tem um lugar de descanso, Ele tem um lugar de refrigério. Que Deus abençoe e nos ensine a depender dEle e tirar o fardo e deixar tudo no altar, porque Ele sabe o que é melhor para nós e como fazer da maneira certa. Que Deus nos ensine a ser pessoas melhores, mais leves, e pessoas que todos queiram estar junto, todos queiram ouvir e estar aconselhando, pedindo oração. Esse lugar que eu quero que você chegue a Deus, que chegue em Deus, sendo uma pessoa realmente leve, amável, terna, e que Deus nos ajude a isso. Não conseguimos fazer sozinho de maneira nenhuma. Vamos orar? Oh Deus, Pai, como o Senhor é lindo, como o Senhor falou no louvor, Pai, como podemos sentir a Sua presença em todo momento. Deus, quão maravilhoso és Tu, Senhor. Deus, eu quero declarar nessa noite, Pai,
todo o peso que os irmãos estão carregando, Deus, de lutas, de problemas de relacionamentos interpessoais, de falta de perdão, ou de realmente ter tido um passado difícil, Deus. Eu quero entregar na sua presença e dizer que o Senhor tem um lugar no seu altar, em que é um lugar de descanso, que é um lugar de refrigério, em que é um lugar para que as pessoas realmente se sintam acolhidas, abraçadas e amparadas, Deus. Senhor, obrigada por essa noite, por esse culto. Não nos esquecemos daqueles que estão vendo e cultuando também pelo YouTube, Deus. O Luiz Carlos Silveira está vendo pelo YouTube. A Amanda Padovan, Senhor, visita esses irmãos. A Sheila, Pai Pinheiro, a Silvia, o Gerson Antônio, o Roger. Ele pede oração por ele e pela família dele. Vamos lembrar do nosso irmão. O Gerson Antônio pede oração para os irmãos que estão enfermos. Sim, tem muita gente que precisa dessa cura nessa noite. O Dimas diz assim: Deus seja louvado, e pede oração pela dona Mercedes, pelo Alexandre, pelo Osvaldo, Valdiro, Gabriel, garoto Raul, Walter, Odete, o Tiago, a Adriana, a Luzia, pelos empresários, pela vida dele. A Eudésia também está vendo, né? Eudésia 90. Camila Cardoso também. Eu não sei se pegou todo mundo aqui, mas eu quero realmente confirmar o que Roger pediu. Oração pela sogra dele, né? A mãe da Sandra, e pela vida do Roger. Se mais alguém tiver com enfermidade, levante a mão que nós vamos orar e finalizar nosso culto. Amém. Deus, eu te peço nessa noite, venha com unção de cura, Pai, sobre a mãe da Sandra, Deus, sobre todos os irmãos que pediram oração, ou por aqueles que não pediram, mas estão necessitando, Deus, de um socorro, de uma intervenção sua. Venha com sua poderosa mão trazendo cura, Pai, trazendo vida e vida abundante, Deus. Vá curando, Deus, toda enfermidade, vá passando, oh Deus, com sua unção de cura, oh Espírito Santo, vá removendo, Deus, tudo aquilo que não vem de Ti, vai trazendo, Deus, um conforto, consolo, restauração na alma daqueles que passaram por dias muito difíceis, Senhor. Só o Senhor pode trazer o alívio, só o Senhor pode trazer a resposta certa. E no Senhor temos, Deus, segurança e resposta, ou favorável às nossas tribulações, Pai. Em nome de Jesus, finalizamos e cremos, Senhor, que a boa mão do Senhor é sobre nós, é sobre esta igreja. Em nome de Jesus, amém. 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 Vamos ficar em pé, a gente vai cantar uma canção. Amém. Obrigado à pastora Ana pela palavra. Pode deixar. Muito obrigado, viu, Ana? Uma música bem nova, de 1980, 70, mais ou menos, vamos cantar. E você vai lembrar dela, diz assim, ó. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Só por Ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Da cruz sem pecado algum, só porque me amou,
obrigado pela Tua palavra que nos animou nessa noite. Obrigado pela vida da pastora Ana, pelo seu esposo, pastor Escobar, pela sua família. Que o Senhor dê essa paz que ela trouxe aqui a nós essa noite. Essa calma, essa tranquilidade de saber que, assim como um pai e uma mãe pegam a criança no colo e cuida do seu filho, assim é o Senhor conosco também. Que tenhamos paz e que possamos levar as nossas cargas, os nossos pesos diante e para o Senhor nessa noite. Despede teu povo em paz, em segurança, e que o amor do Pai, a graça redentora do Filho e que as consolações do Espírito sejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém. Dê um abraço a quem está ao seu lado e um ótimo final de semana para todos, em nome de Jesus.